Fala, amigos do YouTube, tudo tranquilo, tudo beleza? Hoje estamos aqui para estar trazendo, algumas informações que eu creio que são proveitosas para muitos de nós, tá certo? Eu sei que um grupo mais restrito de pessoas tem dúvida porque pesquisam muito com relação a esse assunto que eu vou falar hoje. Mas eu gostaria já de primeira mão pedir para que vocês curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem em outras redes sociais, tá certo? Então, hoje eu quero estar falando com vocês a respeito de estudo da Bíblia, estudo do Apocalipse, tá certo? Um livro maravilhoso, é o último livro da nossa Bíblia, o último livro do Novo Testamento. Então eu quero estar falando com vocês e trazendo informações importantíssimas com relação a esse livro. Nós vamos estar falando aqui hoje a respeito desse livro especificamente, certo? Mostrando que esse próprio livro, ele auto se revela, ele se revela para vocês, certo? Então eu peço para que vocês, ao iniciarem seus estudos, quem tem intuito de estar trabalhando e estudando com esse livro, faça uma oração a Deus, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro espiritual, certo? É um livro que tem letras, certo? É um livro que tem letras, tem bastante estudo. Nós podemos estudar a Bíblia dentro da hermenêutica bíblica, dentro da exegese bíblica, mas também temos que ter certeza de que Deus está falando conosco através desse livro. O apóstolo Paulo já dizia que a letra mata e o espírito ele vivifica. Então não podemos de jeito nenhum partir nem para um extremo e nem para outro extremo. Nós temos que ter um equilíbrio em tudo que nós venhamos estudar dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então abra bastante seu coração para estar recebendo desses estudos que nós vamos estar falando aqui. Vamos colocar algumas séries desses estudos do Apocalipse. E eu espero que vocês abram seu coração para estar recebendo dessa mensagem. Dentro dessa palavra eu vou falar de forma mais simples possível para não estar complicando e que a gente venha estar tendo um entendimento. Mas é importante que faça a oração aí na sua casa, onde você estiver, certo? Antes de se iniciar esses estudos. Por quê? Porque nós precisamos da revelação de Deus também. É extremamente importante essa revelação de Deus, para que esse rema dentro de nós, certo? Essa revelação dentro de nós venha jorrar, venha fluir de forma natural, de forma espiritual, para que a gente venha estar compreendendo e essas coisas venham estar entrando em nosso entendimento. Tá bom? Então vamos lá. O livro do Apocalipse, para que a gente entenda melhor ele, eu fiz assim um apanhado de divisões, de subdivisões. Quais são essas subdivisões, professor? Quais são essas subdivisões do livro do Apocalipse? Eu vou estar falando para você. A primeira subdivisão desse livro do Apocalipse, certo? Vai dos versículos do 1 ao 3, onde ele fala dos 7 candelabros, ou dos 7 candeeiros, certo? A segunda seção vai dos versículos do 4 ao 7, certo? Onde fala dos 7 selos. A terceira seção desse livro vai do versículo 8 ao 11, certo? Que fala sobre as 7 trombetas. A quarta seção vai do versículo 12 ao 14, onde é mostrada no livro a tríade do mal, ou seja, a trindade do mal, certo? A quinta seção vai do versículos 15 ao 16, que fala sobre as 7 taças. A sexta seção, nós vemos a derrota dos agentes do dragão. A sétima seção vai do 20 ao 22, certo? Que mostra o reino de Cristo com as almas dos seus santos, certo? Então, o céu é o milênio na terra, tá bom? Mas eu vou estar falando sobre isso direitinho para que vocês venham estar entendendo. Fala sobre esse juízo, tá bom? Como esse livro está distribuído em sessão, nós vamos começar na nossa primeira sessão, que é em relação à nossa introdução, tá bom? A introdução do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estar falando sobre essa introdução. Então vamos estar compreendendo melhor essa introdução, porque essa introdução fala muitas coisas importantes acerca do que é e o que há de vir
com relação a esse livro do Apocalipse. Primeiro nós temos que ter o que significa Apocalipse. Apocalipse significa Revelation ou revelação. Então é o livro das revelações, Apocalipse. Apocalipse não é o final do mundo. Apocalipse é a revelação de Cristo para João acerca das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então é uma revelação, gente. Quando a gente fala assim, Apocalipse, né? Pós-apocalípticos, né? Filmes pós-apocalípticos, é uma ilustração errada do que realmente significa Apocalipse. Apocalipse nada mais, nada menos é que revelação. Então nós sabemos que a palavra de Deus é algo simples. E muitas vezes a religiosidade, muitas vezes o homem, dentro da sua vaidade, é que complica esse livro maravilhoso e tão simples de se entender. Então hoje nós vamos estar entendendo essa introdução, vamos estar dando essa introdução aqui para que cada um de vocês venha estar compreendendo melhor esse livro. Então nós vamos para a palavra agora. Então vamos ao nosso prefácio, né? Então aqui no início nós vemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que crê e lê, e o que ouve as palavras dessa profecia e aguardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós vemos aqui um apanhado, né? Nós vemos um prefácio, né? Com relação a esse livro maravilhoso. E aqui nós vemos agora uma dedicação, certo? Que diz o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel e testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí João fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então essa é a dedicação do livro do Apocalipse. E nós vemos logo em seguida o que? A visão de João. Então nós estamos vendo aí essa dedicação, né? Essa dedicatória desse livro que é o Apocalipse. Nós estamos vendo a construção de um texto maravilhoso, de um livro maravilhoso, a qual nós precisamos o que? Sempre, né? Eu sempre digo para todo mundo, nós temos que abrir as portas dos nossos corações para entender uma revelação que vai ser mostrada a cada um de nós. Então Jesus naquele momento está se apresentando de forma clara para João e dizendo quem ele é. Eu sou o Cristo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o Filho de Deus. Estou aqui hoje diante de você para te apresentar as coisas que hão de acontecer. Então é toda uma apresentação nesse prefácio que nós vemos aí. E aí agora
começa a revelação. A revelação que Jesus veio e trouxe para João. Nós vamos ver nesse texto a seguir. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que eu acho incrível nesse texto, nessa introdução logo, né, que nós lemos, algumas coisas que chamam-nos a atenção, como aqui no versículo 15, que fala que os seus pés eram semelhantes a latão reduzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, né? E logo no texto seguinte diz bem assim: e tinha na sua destra o que? 7 estrelas. E no próprio texto aqui, né, revelado, né, ele mostra a resposta desse versículo 16 aqui. Ele tinha na sua destra o que? 7 estrelas. Na sua mão direita estava o que? 7 estrelas. E na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, a palavra. Nós sabemos que a espada significa a palavra. Então, do lado direito nós tínhamos 7 estrelas. Da sua boca saía a palavra, certo? E o seu rosto era como o sol, quando a sua força forte, quando a sua força maior, né? E era muito brilhante e fez com que João naquele momento tivesse medo, e ele caiu prostrado como se tivesse morto. Então o Senhor Jesus mais uma vez mostra o que? Humildade. Foi até ele, pôs a mão sobre a cabeça dele, né? Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Repara.
E o que vivo, ele está dizendo, eu estou vivo, mas já fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Que assim seja. E tenho as chaves da onde? Da morte, e tenho as chaves também do inferno. Então, se você crê nessas palavras, você sabe, saiba agora. Se você não crê, saiba agora. E se você crê, confirme no seu coração. Jesus está dizendo, eu tenho a chave do inferno. Né? Como no outro texto diz bem assim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Por quê? Porque Cristo está dizendo aqui que tem a chave do inferno. Entendeu? Então essas portas jamais se abrirá para levar aqueles que creem no Senhor. Porque quem? Jesus tem a chave do inferno. Jesus tem a chave da morte. A morte não prevalecerá mais sobre a sua vida. A morte e o inferno não tem mais autoridade sobre você, sobre a sua vida. Porque Jesus Cristo já venceu. Ele está com a chave. Ele não quer que você passe para o lado de lá. Ele não quer te ver morto. Ele não quer ver você destruído. Ele não quer te ver no inferno. Então, o inferno e a morte não têm legalidade sobre a sua vida. É isso que esse texto está dizendo. E o que ele revela aqui, ele ainda fala: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7... ele diz bem assim, que viste na minha destra, minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. Aí ele revela dizendo, as 7 estrelas são 7 anjos da igreja. São 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Interessante que no início do texto, João fala que o Senhor Jesus passeava por entre os castiçais. Então, meus queridos, saiba que a Bíblia nos ensina, dizendo que quando houver 1 ou 2 ou mais presente, em meu nome ali estarei presente. Ali quer dizer que quando houver esse número de pessoas falando o nome do Senhor Jesus Cristo, ali está acontecendo a igreja. Principalmente quando você se junta num templo para adorar o Senhor, para buscar o entendimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus se faz presente sempre. Ele sempre está presente dentro de nós. Sempre está presente entre as pessoas que ali falam o seu nome. Que ali o buscam em espírito e em verdade. Então o Senhor Jesus está presente sempre. Quando nós nos tornamos e nos predispomos para sermos igreja. O Senhor Jesus passeia entre vocês. Então veja a responsabilidade de ser igreja. A responsabilidade de mostrar essa igreja para as pessoas que ainda não foram salvas. Para as pessoas que não creem na palavra de Deus. Olha o quão importante e o quão grande é a responsabilidade de sermos igreja. O nosso testemunho é importante, porque ali nós estamos levando também a Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas o significado do nome cristãos significa semelhante a Cristo ou pequenos cristos. Então nós somos ali, naquele momento, embaixadores do céu. Embaixadores de Cristo na terra. Nós sabemos que aqui nós estamos como peregrinos, como passageiros nessa terra. Então nessa terra nós devemos de toda forma representar os céus. Nós devemos aqui devemos ser de toda certeza o que é a representação de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de uma nação. E se estamos representando essa nação, nós temos que levar com responsabilidade. É isso que essa palavra está dizendo. E é essa responsabilidade que nós vamos ver nos textos seguintes. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver as cartas que João enviou para essas outras igrejas. Nós vamos estar mostrando aqui detalhe por detalhe, para que vocês venham estar compreendendo melhor o que Jesus Cristo está dizendo dentro dessa revelação para o seu apóstolo João. Tá bom? Um forte abraço no seu coração. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, gente. Até lá.